E aí, voltando, vamos ver se agora vai. Vamos ver se a Paty aparece pra gente agora. Quem vai chegando vai enviando o aviãozinho aí pro povo. Agora sim. Começou a chover. Bom, às vezes o Instagram ainda falei, eu não falei nada demais para me derrubar, Né? Não, acho que não. né? É justamente pela instabilidade, talvez, da internet, né? Que você tava Tá, com problema. aí, Mas vamos lá, agora acho que firmou aqui. Qualquer coisa a embora, gente remarca, mas né? nós não vamos ficar sem Vai falar, dar certo. Então, né? você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal que vai Isso chegando da minha audiência, depois eu me apresento. Aí, Carla, vamos aí. aqui, olha, eu estava fazendo um fluxo aqui de Axis, né? Tipo, vai dar certo, Tá. fazendo os meus mantrinhas aqui e vamos embora. Não, vamos embora. É isso aí, pessoal que tá chegando, vai enviando aviãozinho, né? Como a gente falou na anterior, que iniciou ali não deu certo, então vai mandando para as mulheres, né? A gente vai falar sobre essa questão de harmonizar realmente, né? A questão de energia e tempo, né? Então, muitas vezes, realmente esse momento aqui, né, é um convite para a gente olhar, né, nessa uma hora aí, para nós, né, como um todo, para nossa questão de saúde, planejamento, né? Porque muitas vezes a gente fica focada principalmente no planejamento de negócio, né? E não olha para a gente, né? Então, a parte terapeuta, ela vai se apresentar melhor depois para a gente. Eu sou a Giovana, né? Sou mentora de produtividade para mulheres e negócios, né? E esse bate-papo aqui, como eu falei para vocês nas outras lives, né? Vou tentar trazer esses conteúdos pelo menos uma vez por mês, né? Porque a gente está num ambiente tão legal, né? Que é a Escola Panthers, que me trouxe esses presentes que vocês veem aqui, né? De vez em quando, a gente fazendo essa troca. A Paty é uma pessoa, né? Um presente desses que chegou na minha vida também. E assim, é tanto conteúdo, tanta coisa legal que a gente aprende lá, que eu acho que a gente tem realmente o dever, né? A obrigação quase de E, levar isso para o mundo também, né? Então, é acho que isso. sobre mim é isso, né? E, Paty, quero que você se apresente, sinta-se à vontade aqui, né? Com a minha Vamos audiência lá. também. Pessoal, depois É, quiserem conhecer, né, um pouco mais o trabalho da Paty, como que funciona, ela vai falar aqui pra gente também um pouco, né? Vão lá no perfil dela e a gente conversa depois, né? mesmo. Bom, eu gosto de já trazer, né, um pouquinho da Patrícia, a curiosa, o lado curioso, né? Eu sou mãe de um menino de 10 anos, fui mãe com o pé lá nos 40 e tem um porquê, né? A gente estava falando sobre carreira, então eu olhei muito tempo para o lado carreira, fui mãe mais tarde, estou casada, moro na Grande São Paulo e filha do Criador. Sempre, sempre curiosa, sempre busquei autoconhecimento, aquela de leituras, autoajuda, e isso foi muito importante ao longo da minha carreira. Eu venho de uma carreira do mundo administrativo, trabalhei por muitos e muitos anos como secretária de multinacionais, secretária executiva. Então, o que, que eu percebi e trouxe ali? Eu não sei o que era um afastamento por um burnout ou uma depressão ou alguma coisa que hoje fala-se muito, mas sempre existiu, né? Não é uma modinha, sempre existiu, mas hoje tem nomes, tem tratamentos, tem preventivos. Porque provavelmente eu sempre fui em busca de me conhecer mais, com terapias, esses. Eu não sabia, mas essa pausa, essas meditações. Uhum. E a gente fala tanto hoje sobre meditar, mas pratica-se ainda muito pouco. Uhum. Pratica-se porque se a gente parasse e meditar, nem aquela coisa zen, assim, eu nem consigo ficar naquela pose de Buda mais, o pausar, um olhar, um assentar, né? Isso a gente teria, assim, uma redução tão drástica dos sintomas, né? Então, hoje o meu objetivo, e começou olhando para dentro de casa, Uhum. né? Um marido que é de CLT, que vira e mexe está ali batendo no burnout, nós, como mães, vivenciamos hoje as crianças passando por situações e sintomas que não seriam normais. Uhum. Fora do peso, com depressão, adolescentes, a gente sabe que tem tido um índice muito grande de depressão ou cuidados, né, nos colégios, eles já alertam para nós, pais, observarmos, porque Uhum. começa a despertar e está cada vez maior o número de crianças, adolescentes que desistem da vida, querem desistir da vida. E é aquilo Então, que a gente conversou, né? Hoje em dia, isso tudo está muito
normalizado, mas na verdade não é normal, né? É Não. comum, mas não é normal, né? Então isso é um As ponto que eu... crianças falam assim, ah, eu estou gordinha, estou falando de vivência Aham, minha, tá? No aham, meu ambiente familiar. Ai, uhum, tia, eu tô gordinha porque eu sou ansiosa. Vamos parar. uhum, Todo mundo tem emoções, e a ansiedade também é uma emoção. Mas olha só o que se foi plantado ali, vem dos hábitos, nossos pais, porque a comida não chega lá, os hábitos alimentares, os fast foods. E eu acompanho muitos nutris, uhum. sabe? A gente meu vídeo está um pouquinho estranho, espero que esteja bom para vocês aí. Pra mim tá normal. Tá, eu vejo muitas nutris falando, e eu até ontem na live, uma live que eu falei ontem sobre pratinhos que caem, porque a Uhum, gente se sente, eu vou colocar aqui entre aspas, né, menos mãe, quando uhum, manda um lanchinho que não é tão saudável. Mas se isso não é uma constante, eu ensino isso para o meu filho, para que ele seja mais consciente. Então, a minha busca pelo lado terapêutico foi isso, a gente está normalizando. Então, uhum, ele estava com dorzinha de garganta outro dia. Ah, mas o tempo, né? Gente, é o tempo. uhum, Eu, como aprofundei mais nisso, eu sabia que ele estava vivenciando situações no colégio, ele estava querendo falar e não conseguia falar, e a gente, em um dia, uhum. cantando outro dia, estava perfeita. Sim. Mas assim, criança é rápido. Uhum. Eu estava atenta, não deixei de levar no médico, até comentei que nos bastidores, Exato. ele tomou 8 dias de antibiótico, a gente olhava lá para o antibiótico, no dia seguinte, mãe, eu já tô bom. Eu falei, tá tudo bem, só que isso se chama tratamento e a gente vai dar continuidade. Então, a Louise Hay, que é uma das formações que eu tenho, e para quem não conhece, ela é autora deste best-seller, Você Pode Curar Sua Vida. Ele vendeu milhares de cópias ao redor do mundo. Uhum. Ela foi uma profunda pesquisadora, palestrante, escritora, mas ela foi a fundo nessa relação mente-corpo. O que as situações que a gente traz no nosso corpo, e ela não falava 100% para não bater de frente, mas a gente sabe que a ciência hoje já comprova. A maioria dos nossos sintomas estão ligados às nossas emoções. Uhum. E ela defendeu muito isso. Você tem um câncer e ela própria, conhecedora disso tudo, trabalhando com milhares de pessoas, teve um câncer. E ela falou: opa, sabe o que eu aprendi com isso? Que teoria só não adianta. Eu sei que se eu não aplico, eu vou ter. Então, assim, eu sei que meditar é bom. Mas durante a minha rotina do trabalho, a G vai falar com É. propriedade sobre planejar. E planejar uma agenda não é ter uma agenda ocupada, lotada. Checklist, né? É, exato. Então, existem técnicas que ela, com certeza, na mentoria dela vai direcionar, seja Pomodoro, seja pausar, né? Uhum. Mas quando a gente para um pouquinho e assenta, nós evitaremos lá na frente uma mente exausta. Aí começa ali os sintomas. Quem está aqui na audiência aqui, comenta pra gente. Quem nunca teve um momento de uma palpitação aqui no peito? Principalmente mulher, mãe. Tudo, vocês estão trabalhando nos seus negócios, seja CLT, se vem uma chamadinha, você vê o nome do colégio do seu filho, tenho certeza que já dá um desespero. 2, meu Deus, meu trabalho. E 2, eu vou ter outro trabalho agora que o guri, a criança está doente. Exato. Quem nunca? Ou Quem aquela nunca chegar à noite? dorzinha de cabeça, né? Que já virou comum também. A gente acha que é normal, mas tá ali sempre com a gente, né? Exato. E eu sou uma das pessoas que, algum tempo atrás, eu nem tinha filho, eu tinha um relatório que eu joguei fora. Mas era assim, todos os dias era para marcar quando você tinha dor de cabeça. Gente, em 30 dias, 31, eu tive 30. Era dia sim, dia também, dia assim. A acupuntura, lá naquela época, era o que estava mais acessível e tal. Hoje eu sei o porquê da dor de cabeça. Mas o que eu quero falar? Que eles não são vilões. Quem é que acha que uma doença é um vilão? Eu converso muito com pessoas e nos meus retiros, especificamente as pessoas procuram muito pela questão da saúde. Como a Luísa, ela teve um câncer e se curou, muitas pessoas se conectam com a Luísa pelo câncer. E mais de uma cliente minha que se curou do câncer falava assim, foi a maior bênção que eu tive. Você fala, caraca, uma pessoa quase morreu, passou por tudo isso e fala bênção. Várias, assim, vou até buscar uns prints assim que eu recebi e falei assim, sim, porque eu era uma pessoa que não vivia, eu sobrevivia. E o câncer fez ela pausar, o câncer fez ela sair de repente de um relacionamento que não era bom,
fez ela sair de um trabalho que não era bom, fez ela empreender, fez ela ver o valor da vida, e aí ela conseguiu retomar. Então, assim, não é uma sentença de morte. A Louise falava isso. Qualquer tipo de doença, ela é só uma professora, um professor. Então, eu vou pegar a sua dor de cabeça aí do exemplo, né? Cabeça, o que você está querendo me dizer aqui? Qual é o ensinamento? Só que a gente não faz isso, né, Gê? O que a gente faz? A gente toma um remédio, ameniza o sintoma, né? A gente cala a boca dela. A gente não cala a boca. Ó, a Aline tá falando aqui, ó. Já tive tudo e mais um pouco. A Paty me ajuda sempre com as terapias. E é sobre isso, né? É realmente ir na causa raiz, né? Porque a gente vai tomando. Não que a gente não vá tomar remédio, né? Igual a Paty já enfatizou aqui antes. Nunca, gente, eu vou falar para vocês, não vão no médico. Por que a terapia se chama integrativa? Porque ela integra. É um e outro. Só que eu sempre falo assim, observa. E eu não era terapeuta quando o meu bebê nasceu. Mas eu lembro o quê? Eu fui pesquisar muito e eu lembro assim, febre não é ruim. Todo mundo, a maioria das pessoas do meu convívio naquela época, porque a gente não é a média das 5 pessoas. Sim. Hoje as minhas 5 pessoas pensam muito parecido comigo. Mas eu quero dizer que eu sou uma Paty humana, como todo mundo, que tinha a mãe, a sogra. Eu amamentei até 1 ano, mas, gente, eu ouvia assim a minha mãe. Não, mas com a melhor das intenções, tá? Não, dá um chazinho. A minha sogra falava assim, ai, se você fizesse um leitinho, assim, ele não tá... Meu filho, ele engordava de uma consulta para outra, ele engordava um tanto, e a minha sogra ficava besta, porque eu sou muito humildinha, né? Eu tô fora do peso, mas eu era pequena. E ela falou assim, como você tem tanto leite? Bem escreveu. E eu falava assim, isso engorda o menino. Mas como a minha mãe e a minha sogra não amamentaram, para elas tinha que dar leitinho engrossado, né? Crenças. Entendeu? E eu ouvia, respeitava, não, tá tudo bem, eu vou no pediatra, por enquanto ele falou que é só leite. Eu tenho o maior ouro aqui, então é isso que eu vou dar. Eu conseguia amamentar, era o meu sonho, né? Mas por que eu tô falando isso? Eu já tinha algumas crenças fortalecedoras, mas vem o externo. Então, aí vinha o menino com febre, raríssimas vezes. Pelo amor de Deus. Aí eu falava, não, preciso ver. Eu preciso ver o que está acontecendo. Será que é gargantinha? É dentinho? Então, eu ia nos paliativos. Óbvio, eu nunca deixei meu filho bater 40. 37,5, 38. Porque eu falava assim, Gil, meu marido chama Gilberto. Eu falava assim, Gil, se eu for agora no médico, ele vai falar, o que ele tem, mãe? Eu, tá com febre. Não, mãe, mas... A mãe já dá a receita, né? Nem precisa o médico. Entendeu? Porque exatamente. Então, quando a gente tem essa consciência, então, óbvio que eu não ia levar para esse lugar. Mas hoje eu entendo que lá atrás, não falam que nós temos uma sabedoria? É essa sabedoria. Eu tô com dor no ouvido. Você pode pôr o remédio vai fazer o efeito. Só que se tem alguma coisa que você não tá conseguindo ouvir, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, alguma coisa tá ali, ele vai tampar de novo. E eu já vi inúmeros casos, principalmente eu vou falar por que especificamente criança. Você tem pequena, né? Por que será que as crianças têm a tendência tanto de ter dor no ouvido? Você dá o antibiótico, volta, e não tô falando assim, eu tô falando no mundo que na formação, que eu estou numa formação de trainers sistêmicas, e muitas mulheres como eu, nós não somos diferentes de ninguém, tem os seus filhos e tal, e aí uma das colegas maravilhosas que está junto comigo na formação, o ano passado a gente estava falando um pouco sobre isso, né? E ela trouxe assim um desafio, ela, olha, minha pequena, menos de 2 anos, ela estava com ouvido ruim. Aí ela foi, a gente deu antibiótico, voltou, e agora tá assim, tal, daí a gente, pera, ao lado, ao direito. Então, o que será que ela não tá querendo ouvir? Porque às vezes não é que tá alguém brigando, tal. Lado direito, parte pai, lado esquerdo, mãe, olhando para uma parte mais sistêmica, porque tem mais curiosidade, mas não é tudo ali. Ai, olha, algumas ações, o meu marido está com umas situações no trabalho, ele tá um pouco ali resistente. Opa! E o que tem a ver com a criança? Então, você vê, a gente se corrige aqui. Então, muitas vezes eu sempre escutava, seu filho está irritado? Como que você está? Provavelmente você também está irritado. Espelho, né? São nossos espelho. Exatamente. Então, você está muito nervosa, você está agitada? Ai, olha, meu filho está tendo pesadelos noturnos, está acordando à noite. Aí não fazia xixi, de repente começou a fazer xixi. Então, assim, são professores.
Então, a gente que é mãe sabe, ai, peraí, será que dormiu o suficiente? Será que está se alimentando bem? Ah, tá calor, eu estou hidratando. Em tempos, Giovana, que numa pesquisa, eu não vou falar em porcentagem que eu não sei falar, mas a maioria das pessoas tomam menos do que 1 litro de água. A maioria. Se você não tomar água, você vai dar água pro seu filho? Né? Crianças desidratadas. E eles são reflexo nosso, tanto dos nossos hábitos quanto do nosso sentimento, né? Você falou, ah, tô mais estressada, vai refletir nele, né? Eu percebo isso muito nítido na Malu mesmo, né? Ela tá com quase 3 anos, então, assim, quando eu tô mais agitada com alguma questão de trabalho mesmo, né? Da vida, enfim, acaba que reflete nela, o comportamento dela muda, né? Até mesmo essa questão de doenças, né? Até talvez é importante você falar da questão sistêmica também nesse sentido, né? Eu percebo assim muito, é uma coisa que eu tinha, ainda não entrei muito a fundo nessa questão, mas a dor de garganta recorrente, né? Algumas situações da vida adulta, já entendi por quê, mas eu tô vendo que é um padrão que tá se repetindo na minha filha, sabe? Então, assim, por que disso, né? Como que a gente poderia olhar para isso, né? Até trazendo a tua contribuição, enfim. E acho que meio que nesse sentido mesmo, né? De entender que a gente tem, às vezes, a doença ali como um sinal de alerta mesmo, né? O teu corpo pedindo socorro, né? Então, realmente essa questão que a gente trouxe do título da live, né? Ouça o seu corpo, né? E vai falar tudo que você precisa, né? E eu quero só trazer aqui uma coisa bem importante para nós nunca entrar, porque nasce uma criança, nasce uma culpa. A gente nem estava falando muito de maternidade, mas como tá andando aqui, e a gente é fluida. Eu falei assim, a gente vai deixar fluir. A Aline está colocando aqui, o Fê teve muitas febres emocionais da mãe que não se cuidava. Então, ela se despertou. Então, qual que é o benefício para o seu trabalho? E a gente vai voltar aqui, né? Porque eu vim de um lugar que eu era secretária executiva, fazia agenda para as pessoas e vim com uma old school, né? Como que a gente fala? De um velho padrão que a agenda era para estar sempre cheia. E isso que era ser produtivo. E hoje, ocupado é sinônimo de nossa, tu tá arrasando, né? Então, a guerreira e tal. Então, aí o que aconteceu? A gente vem para nossa vida, se torna mãe, trazendo isso, e aí, como a gente falou, o presta atenção, cala a boca, não dá tempo, ligou da escola, bota ali um remédio para a criança e volta o quanto antes para a rotina. Porque fizeram assim conosco, foi assim que a gente aprendeu. Automático. Só que assim, não é culpa. Eles e nós fazemos o melhor que sabemos com a consciência e nível emocional e intelectual que temos no momento. Então, hoje a gente tem muita ferramenta. Sim. Crianças que chegam na escola e o pai fala assim, ó, seu filho tem algum diagnóstico, tem que dar remédio porque ele é agitado, tal. Eu sempre falo, pais, antes de mais nada, olhe como está você. Pegar um exemplo aqui. Como eu trouxe o livro aqui para consultar, porque tem muitas coisas, e nem, eu sei algumas de pronto, né? Mas a garganta eu já sei. Aqui é a nossa expressão, é o nosso canal de expressão. Aqui é um chakra poderoso nosso, que é a nossa via de comunicação. Então, na criança, e por que hoje, né, não se fala tanto de cirurgias de amidalite? Eu não tenho problema nenhum de falar da minha idade, né? Eu tenho 48, vou fazer 49. Quem é da minha geração, dos anos 70, 80, era muito comum as mães falarem engole o choro, cale a boca. Mães que estavam emocionalmente esgotadas e que receberam esse tipo de criação. Não era o melhor que elas podiam com o que elas tinham, né? Isso, então eu sempre vou falar, acolham, porque era o que tinha. Porém, hoje, eu duvido que você, no nível de consciência que você tem e desenvolvimento, que você vai falar para sua filha, cala a boca do choro. Mas eu, Patrícia, quando meu filho era menor e eu não tinha esse nível de informação, já falei isso pro meu filho. Sim, com certeza. E assim, falando publicamente aqui numa live, porque eu não tinha essa consciência. Naquele momento, eu às vezes vem um flashback na pandemia, meu filho com 4 anos para 5, a escola obrigando ele a escrever em letra cursiva e ele gritando, e eu num burnout, meu pai tinha acabado de falecer, meu irmão recebeu uma notícia de uma doença que poderia ser terminal. Menina, minha cabeça estava assim, e eu a capa da guerreira de querer salvar todo mundo.
E quem mais? A única pessoa que precisava de mim era quem? O meu menininho, que estava gritando a minha atenção. Então, quando eu vejo mães exaustas, que estão na fila do mercado, às vezes, e não tem classe social. Você pode ver mulheres maravilhosas, sem paciência nenhuma, atrizes globais, maravilhosas, ali fazendo da mesma maneira como uma pessoa com pouca informação, porque não é a cultura em si, é a inteligência emocional. Não, exato. Então, quando a gente traz isso, então voltando aqui é o nosso centro de comunicação. Você, eu não sei sobre o seu trabalho, mas, por exemplo, eu já tomei de repente uma consciência bem grande, porque até para te ajudar, a gente não ia falar sobre isso, mas você está falando, então vamos, né? Era justamente assim, quando eu decidi que eu ia trabalhar, né, com gestão de a voz ao mundo, me coloquei, exato, no meu lugar de força, eu adquiri uma dor de garganta, uma sinusite crônica, assim, de uns 3 meses, que eu não me curava. E aí, até que eu comecei a olhar para isso de uma outra forma, porque realmente eu estava só remediando e não olhando para o problema, né? Então, assim, para falar sobre o meu trabalho, para dar aulas, para atender minhas clientes, eu preciso da minha voz, né? Então, foi um tipo de resistência, enfim, que eu encontrei, tomei consciência também de algumas situações aí, né? De realmente, engole o choro, né? Como é que se diz? Emoções mais reprimidas mesmo, que eu nunca tinha consciência, vendo no automático, e quando eu tive que ir para o mundo, isso tudo veio à tona, sabe? Então, assim, é aquele negócio de realmente reconhecer, né? E aí, agora que eu tenho consciência também, o que eu vou fazer com isso, né? Não ficar usando daí essa dor, enfim, de muleta também, né? Porque às vezes é muito disso que acontece, né? E outra coisa, Gê, a gente fala assim, é a resistência. Só que não. A emoção tá muita coisa guardada ali de muito tempo. Então, vamos lá. Raiva reprimida. Nós, mulheres, fomos acostumadas que mulher não dá chilique, que tem que ficar quietinha. Então, nós passamos por situações, principalmente quem trabalhou. Trabalhando em CLT, eu via cada absurdo, ouvia cada absurdo e tinha que guardar. Eu tive executivo, um diretor, que ele era muito competente, profissional, top das galáxias, mas ele era extremamente grosseiro. O RH tinha muito problema, porque vinha muito processo de assédio moral. Tem uma vez na minha frente de outra pessoa que a gente cuidava do budget da área, a gente tinha que cobrar dele lá os números, e assim, vocês são umas burras. Mas ele falava de um jeito tão assim, sabe, da gente engolir bem no choro, pensava assim, não, eu sou bem paga, eu tenho um bom salário, eu vou viajar, sabe? Então, e ali, uma raiva reprimida. A Louise ensina como tirar essa raiva, só que a gente não sabe, né, no dia a dia. Ou você guardou, ou você explodiu ali, pronto, acabou. Isso aqui ficou um resquício. Se em algum momento você se depara um cliente que chega, que tem um pouco daquele estereótipo daquela pessoa, já vem um gatilho aqui. Pode ser. Legal. Pode ser. Outra coisa, a criatividade reprimida. Então, vamos lá, nós que fizemos transição de carreira. Né? Eu ainda saí de secretária executiva para terapeuta, então mudei ali, né, das energéticas. E aí tem um monte de coisa querendo sair, mas tem uma vozinha muito lá dentro, da pequenininha, que fala assim, quem é você para falar? Imagina! Né? Eu não queria vir para uma live, por exemplo, porque eu sempre trabalhei de bastidores. Exato. Então, vem ali uma dorzinha. E recusem mudar. Você tomou uma decisão, mas tem uma coisa maior sua ali te puxando. Gê, mas você é mãe. Puxa, dá atenção para sua mãe, para sua filha, senão sua filha vai ficar doente. Aí vem essas vozinhas e você vai. Adivinha o que vai acontecer? A sua filha vai ficar doente. E era esse ciclo que vinha se repetindo, sabe? Era muito isso, assim, era eu doente, Malu doente, Álvaro doente. Então, até realmente tomar consciência, né? E mudar o foco, não sei. Aí você vai saber melhor do que eu, mas... Enfim, e também não tá escape de acontecer de novo, né? Igual você falou, são gatilhos, né? Então, dependendo do que for, vai... Essa emoção tem que sair, tem que ser liberada, né? E aí, a gente vai sabendo como faz, passou uma situação, deu uma raiva ali, a gente até coloquei em alguns posts, tipo, vai lá, soca a almofada, já pôs ali, vai lá, dá um grito lá no lugar que você fechou o carro, que ninguém vai ouvir, fazer coisas que não machuca o outro e nem que te machuque.
né? Uhum. Porque não adianta eu estar com raiva, porque eu pedi pro, sei lá, vamos fazer lá, é a quarta-feira do futebol, Uhum. e eu odeio que o meu marido vai jogar futebol, e aí eu falo para ele, ai, vem, hoje eu vou fazer uma janta, e ele não chega, tal, aí eu pego o copo e acerto nele lá, com toda a raiva do mundo, porque eu já te falei, não é esse tipo de raiva que vai melhorar. Uhum. Agora, para criança, qual que é a idade da Malu? Ela vai fazer 3, né? Quantas vezes a Malu tá ali brincando, se divertindo, ou assistindo um desenho favorito dela e deu o horarinho da rotina dela, e você chegou assim, Malu, vamos, acabou. Uhum. Ela não quer, mas Uhum. você Vai. vai. Meu filho tem 10, eu passei por isso. Aí o que que acontece? Ela vai estar com raiva de você. Uhum. E essa raiva tá aqui, ela não sabe soltar. Algumas crianças vão fazer uma esperneação Sim. e vai gritar, mas no final das contas ela perdeu. Uhum. Ela perdeu e ela Uhum. tem raiva de você, porque você tirou ela do legal. Então, isso é normal, vai passar por isso. Sim. Aí entra na linha depois, que não é a minha área, das educadoras parentais, Uhum. como, né, fazer isso. Então, Lidar com essa. eu mudei o horário de tela do meu filho. Hoje ele tá uma belezinha, mas foi muito treino. Hoje, assim, eu fico assim tão orgulhosa, mas nós passamos por muitos processos. Então, por exemplo, a gente já faz os combinados, ele tem 1h30 de tela por dia, só que nunca é tarde, é à tarde, porque dá tempo dele desestimular. Então, agora ele tá vendo TV, só que depois ele vai pro futebol. Nossa, ele gasta toda a energia, janta, banho e leiturinha. Uhum. Nossa, ficou chuchu. Só que eu não sabia disso. Então, botar uma televisãozinha enquanto eu tô fazendo uma janta, porque eu trabalhei o dia inteiro, o celular e a televisão vai salvar minha vida. Mais ou menos. Porque ele não tá te enchendo o saco. Só que na hora de tirar ali para vir para jantar, ele não quer ir tomar banho, não quer ir dormir. Então é super. Aí entra ali no trabalho da G, essa parte que não é só a gestão profissional. Porque se você tá redondinho no profissional, mas a sua vida pessoal na sua casa tá bagunçada, seu filho tá com excesso de tela, seu filho tá comendo na frente de tela, não só seu filho não, tá? Aqui em casa nunca pôde celular na mesa. Uhum. Dá vontade de dar umas voadoras no meu marido, que vira e mexe, ele tá ali, o Arthur fala, pai. Uhum. Né? Se a gente É vai o na hábito, casa... né? Hábitos. Exatamente. Eu acho que nessa parte de rotina, assim, né, entra muito essa questão da gente olhar para o CPF antes, né? Principalmente nosso público aqui que é mais de empreendedoras, empresárias, né? Olhar para o nosso CPF antes de olhar para o CNPJ, né? Porque não existe a sua empresa rodar 100% se você não estiver bem como pessoa, né? Então, essa questão da rotina, né? Do autocuidado, ter momentos, né? Para descansar, eu sempre falo para as minhas alunas, né? Vocês não são robôs, nós não somos robôs. A gente precisa ter pausas inteligentes, né? Ir lá beber uma água, né? Até fiz um story antes, pega a sua água e vem, porque assim, a gente precisa disso, né? E não vai ser na força que a gente vai ganhar, né? Você estava falando no início da live ali, às vezes a gente liga o modo trator e vai, né? E não é sobre isso. E porque nós aprendemos essa coisa de ter exato. que dar conta, de ter que fazer, e é impossível. Uma pessoa Não que tem pode essa agenda descansar, né? Descansar inteligente, é feio. uma pessoa que tem essa agenda inteligente, que tem lá 1h30, 2 horas, tocou o telefone. Aconteceu isso comigo semana retrasada. Era 11 horas, eu estava terminando um atendimento de uma cliente e eu vi, falei, coisa da escola. Como o Arthur já tinha ido sabendo, eu tinha certeza que tinha vindo febrinha nele. Aí ela falou, não, eu falei, não, olha, eu só tinha seu atendimento, a gente vai terminar, mas eu já estava com a bolsa, com a carteirinha do convênio, porque eu sabia que da escola eu ia para lá. Mas eu tinha um gap grande, eu tinha umas 3 horas ali, que não são 3 horas à toa. Essas 3 horas poderia ser tempo de qualidade com meu filho, como era sexta-feira, um tempo que a gente gosta de, a gente fala que é sexta-feira feliz, um tempo que a gente ia almoçar num restaurante fora, poderia ser um tempo que a gente almoçava sem e ver uma tela juntos. Então, essas 3 horas, só que essas 3 horas, uma cliente, como já aconteceu várias vezes, essas pessoas numa situação, perdeu o cachorro, perdeu uma pessoa querida, teve um pico de ansiedade e me procura. É uma hora que eu tenho ali que eu posso atender várias vezes. Nossa, puxa. E parece que a vida é tão mágica que as pessoas me procuram naquela hora que eu tenho livre. Sim. E é sobre isso, sabe?
eu trago muito essa questão, né, de que é a rotina que faz sentido para você, para sua família, né? Porque às vezes a gente tem aquele conceito, né, que muito se prega hoje na mídia, enfim, ou até das leituras que a gente faz, né, do convívio dia a dia, quando vai se falar em hábitos saudáveis, é que tu vai ter que acordar às 5 da manhã, entrar numa bacia de gelo e, né, ser Parabéns para super quem faz ocupado. isso, mas eu me amo o suficiente que eu não preciso disso. Né? Então, assim, se você faz, tá tudo certo, mas Tudo é bem, realmente o que exato, faz porque é sentido um para valor, você. né? O É, e meu não... valor, eu sou mais noturna do que da Exato, madrugada, exato. então... E até depois eu quero que você fale um pouco também dessa questão, né, de como o método da Louise Hay se enquadra nessa questão da gestão de energia mesmo, né? Alguma técnica, alguma coisa que elas podem estar fazendo no dia a dia, né? Para harmonizar mais essa energia, né? Para olhar mais para ela também, né? Então, é super importante, porque é o que, voltando tudo ali no princípio, a gente, conforme vai se conhecendo, por que ela chegou nesse lugar? Por que febre é isso? Por que dor de garganta é aquilo? Por que é dor no ouvido? Porque foram milhares de atendimentos, ao passo que realmente, sabe, a pessoa que está com essa parte enrijecida, por quê? Dor nas costas, a gente já sabe o porquê está acontecendo. E como que é o princípio de tudo, né? Cada ser humano é um ser humano único, que tem as suas necessidades. Então, por exemplo, eu ir para uma nutrição, eu fazer uma dieta intermitente, por exemplo, para mim não funciona, porque eu tenho outros sintomas que um período muito grande em jejum, por exemplo, me cai a pressão e me dá o gatilho do refluxo. Então, quer dizer, ninguém é igual a ninguém. Então, opa, dietinha da moda, não sigam, porque cada um tem um corpo. Agora, o que é igual para todo mundo, que é a receita básica de todo mundo, é a gente se movimentar. E isso foi, assim, a lição mais recente da minha endócrino foi, quem trabalha mais sentada? Deu 1h30, levanta. Porque você tem um estímulo para o seu corpo, novo. Porque senão seu corpo está ali muito tempo parado. E aí não é à toa que vem uma cãibra. Mais para frente o corpo vai te cobrar num sobrepeso, porque ele está gastando pouquíssima energia, né? Sim. Só que qual a energia que está gastando aqui, ó? A mental, tá? Então, as receitinhas básicas nutre essa mente de esvaziar. Técnicas de qualquer momento, o Spotify, o YouTube, as redes vizinhas aí, tem coisas de 5 minutos. São super estratégicas esses 5 minutos para esvaziar a mente. Eu gosto... E não é... Desculpa, mas eu gosto muito de falar para as minhas alunas também da técnica de pensar com o papel, né? Porque às vezes a gente está tão sobrecarregada... É a melhor terapia. Pega um papel, uma caneta, né? Um método bem atual e que serve para todas as gerações. E escreve, tira da tua cabeça, né? A nossa mente, ela é maravilhosa para ter ideias, né? Criatividade, enfim. E aí a gente enche ela com informações desnecessárias, né? Onde muitas vezes a gente poderia estar utilizando até... Eu falo para as alunas, né? A tecnologia do Google Agenda, por exemplo, está te lembrando, né? De fazer as coisas. E tá tudo na mente. Aí vem a sensação de fadiga, estresse, cabeça cheia o tempo inteiro. Então, exato. Então, essa era a segunda coisa que eu ia falar. Essa que é uma terapia barata. E assim, isso é comprovado que assim, o universo, vida, eles vêm com um como. A gente entra com a pergunta. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. Então, assim, se você chega assim, como eu melhoro a minha produtividade? Vai aparecer alguém assim, opa, tem uma mentora que trabalha com isso. Deixa vir a mentora ali. Mas quando a gente põe no papel, como eu resolvo a minha questão de dor de garganta? E deixa ali o papel para vir. Eu perdi uma coisa, um documento e não consigo encontrar. Ao invés de você ficar na sua cabeça indo e vindo, isso você cria uma resistência e uma estafa mental. Coloca no papel. Onde está esse documento? Você vai ver que magicamente, porque o nosso subconsciente, ele comanda 95%. A gente só tem 5%. E tudo que a gente está falando aqui, o meu subconsciente já preparou. Ele já sabe. Então, assim, que a gente fala, não sabe nada. Eu e a G conversamos numa prévia, fizemos ali, vamos fazer um roteiro. Tá. Já foi o roteiro. Entendeu? Mas a ideia principal é saber, olha, o nosso subconsciente está trazendo mais necessidades. A Aline colocou aqui, olha, eu ensinei o Felipe a bater na almofada
e gritar para tirar raiva. Meu filho também começou a fazer isso. Eu tenho um saco daqueles de box, às vezes ele vem muito enfurecido da escola. Então, assim, você começa a perceber que o nível de dor de garganta hoje é infinitamente menor do que da minha geração, que é o que eu estava falando lá atrás. Porque hoje a maioria dos pais estão com mais consciência, não estão fazendo, mas existem, tá? Existem os que fazem. Mas a gente também já vai ensinando as técnicas para as crianças. Então, quando a gente aprende, como você falou, peraí, deixa eu cuidar da pessoa física aqui, porque eu bem, a empresa vai. Se eu estou ali na força do ódio, querendo fazer o negócio funcionar, só na minha energia fazer, a máquina para. A gente precisa do momento de descanso também, né? Dessa reconexão, né? Eu digo muito que é voltar para casa, né? Voltar para a casa, no caso, seria a gente mesmo, né? O nosso corpo, olhar para o que você quer, porque a gente às vezes está tão ocupado com as necessidades dos outros, né? Em ser a salvadora, ajudar todo mundo, e não olha para as nossas necessidades básicas, né? Que seja ir lá tomar uma água, tomar um café com presença. Então, incluir esses pequenos hábitos, né, na tua rotina, para te trazer mais essa sensação também de conforto e bem-estar, né? Porque senão daqui a pouco o corpo ele vai estar gritando mesmo, né? E sabe, Gê, por que muitas mulheres, nós, na escola que nós estamos, e a gente conforme vai vendo as mulheres se despertando, porque muitas mulheres têm até medo de ter sucesso, que o negócio dela dê certo. Porque se o negócio dela der certo, na cabeça dela, ela só vai viver para aquele trabalho. Várias pessoas falam assim, por que você não vende? Por que você não prospecta? Não, porque depois eu não vou dar conta. Vai virar refém, né? O nosso medo maior é de não dar conta, daí a gente se sabota. Ou as pessoas vão ter referências. Eu vou falar a referência que eu tinha de CLT. Mulher que era diretora, era solteira, não tinha filho, ela sacrificou. E eu tava indo nessa cartilha belezinha, porque eu tinha 30 e tantos anos, solteira e sem filho. Sabe? Até, opa, ainda bem que ele chegou aqui com o trovão. Chegou a consciência para mim a tempo. Então, aí eu lembro de uma gerente de RH muito no yang, que é o que a gente fala, muito nessa energia do masculino. Eu ganho bem, eu viajo, sabe? Ela se supria disso, mas dentro dela era tão insegura. Ela ficava assim, por que eu não tenho ninguém bonita, sabe? Ela tinha uns 30 e poucos anos na época. Bonita, então ela via assim, algumas pessoas, ela falou assim, o que eu tô fazendo de errado? Puxa, mas assim, ela estava num lugar que não era só dela, ela estava negligenciando o lado feminino, o lado mulher, o lado descansar, o lado se permitir, o lado, assim, sabe, como se não fosse permitido. E isso, quem vem de mundo corporativo, sabe que é bem normal. E não deveria, que eu falo, gente, é comum, mas não é normal. Né? Essa é a frase que tem que entrar na cabeça de vocês hoje, né? É comum, mas não é normal, né? Não é normal estar com dor e o tempo todo. Então, a gente volta aqui. Como eu vou harmonizar as coisas? Primeiro, equilíbrio é uma coisa parada. Não tem, né? O equilíbrio a gente vai até quando fala assim, vou me equilibrar ali. Não tem aquela coisa do Pilates, aquela corda? O que é o equilibrar? É andar, vai para cá, vai para lá. Equilibrar é se movimentar. Então, é o harmonizar. Para eu não cair para a esquerda, eu vou puxar meu pé para a direita. A energia e o tempo é a mesma coisa. Então, hoje, nós temos ferramentas que nos auxiliam a gerir, fazer essa gestão de tempo. E a nossa energia, que aí vamos aqui no que a gente falou. Primeiro, não vamos procurar nada que seja uma receita absurda. Exato. Água. Energia, inclusive, eu ia falar sobre a criança, muitas vezes a criança não está com fome, ela está desidratada, e nós também. A maioria das pessoas falam, olha, o nosso corpo ele tem 70% de água. A maior parte do momento não é fome, a maior parte do momento é sede. Então, todo mundo pega uma aguinha aí, dá um gole na água, vamos se hidratar durante a live. Acordar. Alguns, não estou falando 5h30 não, mas uns 10, 15 minutos antes, que você possa só sentar. Esse é o momento, com a sua folhinha, respira e visualizar, que essa é uma técnica sensacional. Então, hoje eu tive médico, eu tinha a nossa live, e agora à tarde eu tenho algumas reuniões. Então, eu visualizei uma live muito bacana com a gente.
eu vi assim a audiência dela participando, a nossa audiência tal. Eu vi um médico super bacana, olhando meus exames e me falando que estava tudo bem. Eu vou ter que fazer uma endoscopia. Mas sabe, tipo, ai, tá ótimo isso. E aí eu comecei a olhar. Isso já dá uma energia, porque o que a gente pensa, a gente cria. A maioria das pessoas acorda, e inclusive meu filho até pouco tempo atrás, ai, que dia. Ai, como eu tô cansado. Criança. E no piloto, assim, sai voando. Eu não tenho tempo de tomar café, imagina, não dá tempo, a correria, porque eu faço lancheira, eu faço café da manhã. Então, o que eu sempre penso antes de dormir? O que eu posso melhorar para amanhã? Ah, pera, o suquinho já tá pronto, o lanchinho já tá pronto, é só botar na coisa, a aguinha gelada. Então, quando você faz isso, no outro dia, se eu perder a hora, tá tudo bem. Planejamento, né? Planejamento. Exato. E a energia? Faz essa respiração. Toma uma água. Toma. Isso é um carregador de energia. Alimento. A gente ouvia assim os antigos, isso acho que é bíblico, se eu não me engano, não é? Fala assim, coma como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. O principal, as pessoas pulam, que é o de jejum. Ah, mas eu passo mal. Ah, mas eu... Escuta, é porque o seu organismo não está acostumado. Mas se você, aos poucos, não precisa fazer assim, vou começar com um chazinho, vou começar com um suco, vou começar com pequenas porções. Como todo hábito que a gente quer instaurar, né? Não é, eu falo muito isso. Você quer ler um livro, você não lê nenhum em 30 anos. Do nada você vai querer ler um livro em um mês. Não é assim. Não vai. Mas o alimento... sempre desiste, né? Por isso que eu falei, olha, a coisa mais básica, quem se alimenta de forma balanceada e bem sentado, principalmente mãe. Eu perdi a conta de quantas vezes eu comia em pé na pia, assim, mas eu botava as coisas pro meu filho. Então, sabe, cada vez que eu boto uma mesa, mais simples que seja, um pratinho, um ovo, um pão, assim, eu até lembro de tirar uma foto para registrar. Não é só para pôr nos stories e pensar, que bacana, eu tô fazendo aqui, ó, o meu tempo. Quanto tempo isso leva? 15 minutos. Só que a gente... Aí, olha só, você harmoniza que você está trazendo um alimento que é uma baita fonte de energia para te dar o gás para amanhã. E você precisou de poucos minutos de planejar. Se você faz isso, você está não só harmonizando a sua energia, como também o seu tempo, você também está priorizando a pessoa mais importante que existe. Então, o nosso merecimento, que é o que bem você colocou, ele vem à tona. E aí, esse merecimento... Então, normalmente você fala, a gente quer salvar... Mandou um filho bonitinho, com protetor solar, com repelente. Ontem eu esqueci de mandar o meu. Mas eu tava sem repelente. Opa! Exato. Por que eu faço para ele e não fiz para mim? Então, agora eu tô assim, levantei, olhei no espelho, bom dia, visualizei, nosso dia vai ser maravilhoso. E aí, sim, meu repelente, nosso café, sabe, sentar. E ela fala pra mim, quem é mulher aqui que não chega do mercado, sai toda atravessada, morrendo de vontade de fazer xixi, mas vai guardar a compra, vai ligar o fogão, vai não sei o quê. Minha mãe fazia isso, adivinha, se eu não fui uma boa discípula. A gente acaba repetindo o padrão, né? E assim também, né? Eu acho que é trazer essa consciência, e se você tá vivendo esse padrão como a gente viveu e vive ainda para muita coisa, né? Talvez não é um mundo perfeito, né? Mas essa sementinha que a gente tá plantando aqui hoje, né? Na mentalidade de cada uma de vocês, que seja um despertar mesmo, sabe? Para olhar, né, com mais consciência para você mesma, né? E para tudo ao seu redor, né? Entender realmente como que tu tá investindo, né? O seu tempo, a sua energia, porque não é gastando, né? Não. É uma benção, aí a gente né? fala dessa energia do café da manhã. Ela vai te fazer uma baita falta por volta das 10, 11 horas da manhã, quando você estiver fazendo um trabalho. Aí vem aquela sensação de cansaço, ou à tarde, né? Quando vem à tarde, assim. Então, o que eu falo? Só você parando para conhecer. Você fala assim, como a gente... Uma sugestão aí, primeiro. Fazendo pequenas pausas e se conhecendo. Eu tenho os meus momentos que a gente fala, é um momento de ouro. Nossa, tipo,
entre 10 e meio-dia, para mim é um horário que vou no flow e das 4 em diante. Mas eu sei que o meu horário pós-almoço, de 1 até umas 3, se eu pudesse, eu era aquelas da Europa que dormia a siesta. Eu não sou boa nisso. Então, óbvio que nesse horário eu procuro não colocar coisas. Ah, Paty, mas você está fazendo uma live 2 horas? Outra coisa, porque eu já me preparei. Um outro esforço mental, né? Tive meu momento assim, como a gente marcou um tempinho, eu almocei, eu sentei 10 minutinhos de uma respiração mais avantajada, porque tem uma respiração lenta que acalma e tem uma que é aquela, né, que ela ativa. Pronto. Então, isso foi uma técnica que eu precisava para aquele momento. Então, você vê que a vida vai acontecer. Nem tudo eu posso escolher, mas quando eu posso e prefiro fazer, eu adoro fazer live nesse horário. Então, aquela minha energia mais baixa após almoço, porque é uma coisa que eu amo fazer, que tá no flow. Foi planejado, que não foi de última hora também, né? Isso mesmo. Então, por isso que a gente ativa. Agora, por exemplo, à noite, eu sou ótima para trabalhar à noite, adoro. Só que isso me tem um pênalti. Atrapalha meu sono. Exatamente. A maioria da minha audiência tem problemas de dormir, de insônia. É a minha cura. É a minha cura. Então, que nem eu falei, da mesma maneira que eu achei a técnica pro Arthur, eu também achei a minha técnica. Eu voltei às leituras à noite. Nada de celular. Gente, sono normal. Então é isso. Você primeiro só vai ouvir o seu corpo, entender qual é o melhor momento. Quando você tem uma energia maior, põe lá suas atividades que demandam mais desgaste. Isso. Até dentro da mapa, né? Eu trago com certeza. Só disso. Então, trazendo muita questão também da nossa ciclicidade, né? Da gestão de energia para a mulher ter realmente o autoconhecimento, né? Ela se entender e saber como ela funciona. Que eu falo, não existe uma receita de bolo para a tua agenda, né? Vai ser o que faz sentido para você. Então, saber, igual a Paty falou, né? Em que momentos que eu sou mais produtiva, né? A minha hora de ouro ali, né? Quando que eu consigo dar aquele gás. Então, aquela hora vai ser para eu fazer tarefas importantes para o meu negócio, para a minha vida, né? Então, assim, é muito sobre o autoconhecimento e saber fazer depois essa gestão de energia com base no quanto você se conhece, né? Então, assim, eu trabalho melhor à noite, mas eu sei que não me faz bem. Então, opa, peraí, é um sinal de alerta, né? Eu preciso... Aí eu posso trabalhar o quê? Por exemplo, né? Se eu tenho a mente mais agitada, eu gosto muito faz tempo que eu não faço, mas tem aquelas coisinhas de mandala, de pintura. Nossa, isso acalma a mente de um jeito. E tem aquela sensação, tô produzindo. Sim. Né? Outra coisa aqui, então a gente falou do físico, né? Dessa parte, me alimentei, tomei a água. A parte mental é essa, a gente fazer pequenas pausas, respirar e realmente tirar da cabeça nesse papelzinho, que é uma terapia, que é a coisa mais acessível para todo mundo. E tem a nossa parte espiritual também, né? Porque isso não é sobre religião. Isso é sobre, né, que nós somos corpo, mente e espírito, né? Então, em todos os... eu estou olhando só no meu trabalho, no trator, então eu não alimento o meu espiritual. E como eu falei, não é sobre ir em um templo, mas é sobre essa nutrição mesmo interna, né? Então, quando eu pego ali um devocional, quando eu pego um trecho da Bíblia, que a Bíblia não está falando sobre uma religião, quando eu trago essa nutrição espiritual, eu começo a ter realmente esse direcionamento. E nessa nutrição espiritual, a própria Bíblia fala, Deus fez em 6 dias e no 7º descansou. Então, ali já estão os caminhos. Puxa, se você seguir ali direitinho, fazer sobre isso que damos, recebemos, sobre a obediência, sobre a gente ser abundante, sobre a gente nutrir pensamentos positivos. Tudo está dentro desse lugar do espiritual. Estou fazendo a minha contribuição com o próximo. É saber que existe algo maior que a gente, né? Indiferente de religião, né? Seja Deus, seja o universo, seja o que você quiser. Mas saber que você não está sozinho, né? E aquela coisa, né? De dar o passo que Deus dá o chão. Então,
É saber que às vezes, eu tô lá ansiosa, não sei o que eu preciso fazer, é escrever no papel ali, igual a Paty falou, né? O como, e aí as respostas elas vão O vir, né? como vem Dessa tua dessa parte da conexão. espiritualidade. Se você está Exatamente. conectado, você recebe. Na verdade, todo mundo vai receber. Se você está conectado, você vai entender. Uhum. Você vai ter uma intuição. Você vai receber um presente. Quantas pessoas ganharam de presente esse livro Você Pode Curar Sua Vida no momento que elas mais precisavam? Uhum. Quantas pessoas entraram nessa live agora e de repente falam assim, nossa, eu não tinha prestado atenção que realmente, e na força do trator, na força de tem que dar certo, você está sendo resistente. Então, como que você unifica essa tríade? Eu quero muito que o meu negócio dê certo. Então, espiritualmente, eu vou nutrindo isso e me conectando, pedindo a guiança, pedindo essa parte, assim, eu confio que o meu propósito é esse, e se esse é meu propósito, vai dar certo. Como eu faço com a minha parte emocional? Apertou, eu vou pedir ajuda, eu vou ser vulnerável. Opa, não estou conseguindo dormir bem. Eu tenho uma cliente que hoje, até depois eu vou pôr o depoimento dela, que eu fiquei tão feliz. Ela fez uma mudança de trabalho e ela estava trabalhando até altas horas, que é uma área mais administrativa e tal. E ela falou que ela tinha um trabalho para fazer de 4 horas. Ela falou, Patrícia, já tinham passado 7 horas, eu não conseguia entender por quê. Veio de vários dias trabalhando. Quem é da área contábil sabe que tem fechamento, que vai até de madrugada. Então, ela estava com um fosfato zero, numa sexta-feira, para entregar uma tarefa pela primeira vez na vida. Ela estava com uma cobrança de 100 quilos nas costas. Ela disse que ela lia e ela não entendia, ela lia, ela não entendia. Ela chegou num desgaste tão grande que ela falou que o coração dela começou assim. E qual que veio a fuga? Larga tudo, abandona tudo, some daí. E daí nós tivemos uma sessão. E eu tava, porque eu falei assim, a gente precisa fazer uma sessão. Vem pra cá, a gente precisa fazer uma sessão. E a gente começou a ressignificar, que eu trabalho com uma técnica que é o Aura Master, que ele trabalha com um alívio imediato. Então a gente começou a trabalhar essa parte que já estava afetando muito o emocional. E aí agora assim, eu falei assim, amanhã você me fala como que você vai estar, tal. Ah, ela falou assim, meu Deus, que sessão maravilhosa. Nossa, eu acordei com uma sensação de paz, com uma sensação de segurança, que vai dar certo. E aí, por que aconteceu essa sobrecarga nela? Tá com déficit de 4 pessoas. E ela chegou nova na empresa. 3 pessoas tinham sido alocadas para um novo projeto. Então, já 3 estão em fase para chegar e entrevistaram mais uma. Ela disse assim, nossa, eu nem consigo imaginar, será que vai ter serviço para mim agora chegando mais 4? Porque ela estava fazendo trabalho de 5 dela e de mais 4. E olha como a gente normaliza. Ela falou, Paty, olha que loucura que eu tô falando para você. Na minha cabeça passou assim, agora não vai precisar mais de mim. Porque ela normalizou que era normal começar às 7 da manhã e até 1 da manhã. Comum, mas não normal. Mas é uma empresa fantástica, que ela chegou num momento de ajustes. Só que eu falei, olha, se você colocar o olhar que não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai. Se você colocar o olhar que vai dar certo, vai dar certo. Mas até ela falou, Paty, é tão incrível que a gente passou na sessão assim, e já chega no outro dia, acontece. Eu falei, é porque você se abriu para isso. Se a gente se fecha na resistência, não consigo, não vai dar certo, balela, esse negócio de meditar, para os outros, eu não tenho tempo, você vai continuar não tendo tempo. Essa que é a dura verdade. Exatamente. E trazer mais uma vez, né, que a questão do meditar, né, igual você falou, preciso ficar lá no sofá, né, em posição de meditação. Não é muito sobre isso, né? É a sua forma de encontrar esse ponto de harmonia, vamos dizer assim, né? Tem as técnicas, igual eu falo para as alunas, né? Tem técnica de prestar atenção só na sua respiração. Mas é sobre o que faz sentido para ti, né? Para aquele momento, para te acalmar e estar aberto realmente, né? Ao novo, a entender, né? A esse despertar, vamos dizer assim, né? Para essa nova consciência, né? E aí, claro, colocar em prática também, né? Porque não adianta a gente ter informação e aí não aplicar na vida, né? Aquilo que você trouxe no início também, né? E eu quero até pegar o gancho no meu Instagram, que é o @PatySantosTerapeuta. Todo domingo eu coloco pequenas meditações de até 1 minuto. Até 1 minuto. Para tudo. Para ansiedade, para conexão pessoal, para conexão com o pai. Porque às vezes a gente tem uma resistência com o nosso pai. Começa a ouvir coisas leves, para conexão com a mãe. Aí eu abri na rede vizinha o canal também para abastecer com mais. Inclusive a nossa live depois eu vou colocar lá também. Justamente porque eu já me beneficiei de muitas meditações guiadas
de poucos minutinhos. Eu tenho uma de merecimento que dá de 5 a 6 minutos, que primeiro eu faço uma guiança de relaxamento. Gente, a resistência de muitas pessoas é, nossa, dizer, não, 3 minutos alguém falando para você, respira, leva, sente o seu ombro relaxar. É uma sensação tão boa, só que a gente não está acostumado nem com o que é bom. A parar, né? Às vezes se sente até culpado, né? E eu ia justamente pedir para falar um pouco mais, já que a gente extrapolou o roteiro aqui, mas eu acredito que a gente falou, né? O que elas precisavam ouvir, exatamente. Mas fala um pouco mais, então, como é que funciona, né? Vai dar 1 hora, daqui a pouco pode que o Instagram cai a gente aqui, derrube a gente. Como é que funciona o teu atendimento? Você falou já do seu @, né? Como é que faz, assim, para as pessoas te acessarem mesmo, né? Para entender um geral aqui, para quem está conhecendo a Louise Hay também, né, neste momento. Eu faço em encontros, normalmente online, mas pode ser presencial, mas na maior parte é online. E nós trabalhamos essa técnica que vai exatamente fazer essa tríade, mente, corpo e a parte espiritual. Então, eu trago primeiro a consciência do que está acontecendo para a gente literalmente ouvir mesmo o nosso corpo. Então, eu trabalho com as técnicas de meditação guiada, que é o método da Louise. Traz a consciência, o principal pilar, a autorresponsabilidade. Tudo que nós vivemos, nós criamos. E aí, através dessa técnica, a gente vai aprofundando. E aí eu entro com as ferramentas. Então, por exemplo, dentro de uma sessão diagnóstica, eu vou entender qual que é a sua questão. Eu não estou dormindo bem. O meu relacionamento. Porque pode ser para qualquer área da vida. Mas todas elas estão ligadas a padrões e crenças. Quando a gente chega ali, pode ser... eu aprofundo muito na criança interior, mas nem 100% é só a criança interior. Nós também temos outras... Mas em todas as sessões eu vou levar o meu cliente para conhecer a criança interior, porque a maior parte dessas nossas crenças e traumas estão ali. Quando a gente ressignifica ali, a maior parte já está bem. Só que tem as coisas que são mais profundas, são camadas mais profundas que a gente está lá no nosso subconsciente que a gente nem faz ideia. E aí eu vou também olhar para o que está acontecendo agora. Então, a Aline até colocou ali, puxa, quantas vezes a Paty lá em momentos de crise e de ansiedade. A gente sabe que essa ansiedade está ligada a um padrão, medo. Do futuro. Por que a gente tem medo do futuro? Então, a gente vai nessas sessões trabalhar. Então, eu entro com uma técnica de alívio imediato, que aí é o Aura Master. Eu tenho o Theta Healing também, que faz esse lado de cura. Então, eu trabalho com essa cura, mas que ela é mais profunda. Porque não tem como a gente olhar para um lado físico, sabendo que tem outras camadas também. Então, a gente vai passando. Normalmente, são de 5 a 10 sessões. Tem pessoas que com 2, 3 sessões já estão ok, mas eu sempre falo, uma sessão não dá para saber. Então, a gente faz um diagnóstico e direciona. Eu faço também workshops que eles já são quase que um processo mais profundo, porque o que a gente às vezes faz numa hora, eu vou fazer inclusive agora no dia 8 e 15 de março, um workshop que é exatamente isso. Aprenda a conexão da mente e corpo. É um método oficial da Louise Hay, são 3 horas, e a gente vai... Eu vou ensinar isso para as pessoas fazerem depois. As meditações guiadas, como ouvir o corpo, o que está falando e como eu lidar. Não adianta eu saber e não lidar. E aí, o que é mais profundo, que eu não tenho data, com certeza eu não vou fazer nesse primeiro semestre, é uma imersão de 2 dias, que aí é um mergulho bem profundo, presencial, que foi com todas as técnicas que a Louise utilizou para curar literalmente o câncer dela e a vida dela. Mas esse mesmo formato... eu posso fazer ele online em 10 sessões, que é o que eu muito aplico. Então, eu trago toda a sabedoria que eu tenho da filosofia de Louise Hay com as técnicas, porque algumas, essa questão de acessar, aceitar e aplicar, tem um processo. Então, eu coloco o Aura Master, porque ele vai nas camadas que a gente não comanda, que é o subconsciente. É a nossa camada energética. Então, eu realmente trato cada pessoa de uma maneira muito individual, por isso que eu faço sessões de diagnóstico. Ainda em fevereiro eu estou fazendo sem custos, então quem quiser
entre em contato comigo, a gente faz um bate-papo de 30 a 40 minutos. Não tem custo. É alguma dúvida, é a chance, né? Exatamente. Mas eu coloco num valor bem acessível, e porque realmente é uma missão, sabe? Eu não vou falar uma sessão diagnóstica, R$ 100, para a pessoa bater um papo, mas esse mês tá 100, então não estou cobrando essa sessão. Mas em cima disso, a gente monta ali uma mentoria de 5 encontros para ir para aquele assunto. O que acontece? As pessoas falam assim, eu tô com problema em tudo. Vamos ver um pratinho por vez. A gente gira primeiro, né? Gira ali. Então, é o profissional, ok, vamos olhar o profissional. Só que a pessoa chega assim, então, mas sabe, meu relacionamento não tá bom? Mas esse relacionamento não tá bom porque o relacionamento com ela não está bem. Então, a gente vai olhar o relacionamento com ela, acabou as 5 sessões, ela não precisa ver nem o profissional, nem o relacionamento, porque já resolveu. Então, é isso que eu falo, é dar um primeiro passo. Eu convido todos para me conhecer o processo e essa questão da energia, né? Porque a gente conversar. Então, não é um lugar de faça isso, faça aquilo. Não, porque o poder está na mão de cada um. Eu não sou curandeira. Eu tenho ferramentas que te ajudam, porque o poder de cura está dentro de nós. Isso eu tenho absoluta certeza. Existe um método, né, para isso, validado, testado. Exatamente. Né? E que, assim, todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm esse poder, que a única coisa que ela tem controle é o pensamento dela e o que ela faz com as coisas que acontecem com ela. Sim. Agora, o marido, o filho, o trabalho, a colega do trabalho não está no nosso controle. Né? A gente ia fazer uma live, eu falei, nossa, vai cair um mundo de chuva. Se tiver que acontecer, vai acontecer, não está no meu controle, mas Gê, eu estou pronta, estou aqui. Não é isso que a gente estava conversando. A gente faz o nosso melhor e só confia. Se eu entrasse naquele lugar, a primeira live que eu fiz caiu, a internet estava ruim, o meu celular era ruim. Eu pus o pior cenário de uma pessoa inexperiente, com medo. Hoje, a primeira coisa que eu ensino para todas as pessoas, soltem o controle. Apenas vai. Exatamente. Que legal, muito bom saber aí, quem quiser, né, então encontrar, ela tá no Instagram, enfim, depois eu compartilho também, vocês conseguem ver pelo meu perfil, e trazendo também... um convite mais adicional, sexta-feira que vem, eu vou colocar, acho que já tá no post já, eu vou fazer uma sala pra gente fazer um bloquinho da manifestação. Legal. Das 20 às 21 horas. Não estendo mais do que 1 hora. A gente faz um trabalho mesmo, sabe? Monta uma egrégora, quem tiver que vir. Porque muitas vezes a gente passa e chegou dezembro e fala, não fiz nada desse ano. E a gente vai fazer tarefa mesmo, pegar, anotar, agradecer, tal. Quem fizer esse caderninho e chegar em dezembro e falar, caramba, quanta coisa. Porque tudo isso que aconteceu pra gente são professores. Aquela pessoa que ficou me devendo, a pessoa que bateu no meu carro, tudo é um ensinamento. A forma que você vai lidar é o que vai mudar. E aqui é a nossa inteligência emocional. E assim, até pegando o gancho, né? Foi uma grande virada de chave, né? Essa questão da mentalidade na minha vida, né? No ano de 2024, é o que eu falo para as alunas, para quem é mais próximo a mim, né? Realmente ver que eu sou outra pessoa, ainda estou em processo, né? Porque só acaba quando a gente na mesma vida, né? Na mesma vida. Exatamente. Então, assim, essa questão da mentalidade eu trago muito também dentro da Mapa, né? Então, quem quiser, né, ou saber um pouco mais, tanto do trabalho da Paty quanto do meu, a Mapa é um programa, né, onde eu também faço um acompanhamento individualizado ali, personalizado, focado em gestão de rotina, e em você olhar para você mesmo, né? Nessa questão de se tornar constante. Porque, igual a gente fala, a gente ensina técnicas, ensina a forma de fazer, né, da melhor forma possível. Existe técnica para isso, mas vai depender muito da sua consciência e em depois você conseguir manter essa constância, né? Fazendo por você, vamos dizer assim, né? Então, essa chavezinha, ela precisa virar ali dentro, né? E na Mapa eu trago essa questão da técnica de agenda, então, de priorização de tarefas, né? E depois um segundo ciclo mais focado em mentalidade, que foi realmente o que mudou a minha vida, né? A virada de chave, assim, para mim, nesse mundo de desenvolvimento. Então, para você continuar constante aí com a sua agenda, né? Com suas atividades diárias no teu dia a dia. Então, se vocês tiverem interesse, né, entrem aqui pelo link da bio, enfim, mandem direct pra gente, né, para entender um pouco mais, né, sobre os nossos trabalhos, enfim, se alguém
não tem essa necessidade hoje, mas conhece alguma pessoa também, né? Que faça sentido Tem a que tá live, o derrubando nosso um monte de trabalho. pratinho aí, morrendo no processo, né? Exatamente. Manda esse aviãozinho aqui, a live vai ficar salva, né? Então, para a gente enviar realmente esse conteúdo, né, para o maior número de pessoas e ser contribuição, acho, né? Que acima de tudo é isso que a gente busca aqui, né? Como eu falei no início, a gente tem tanto acesso a tanta informação legal, né, dentro da escola, que seria meio que hipocrisia nossa até, né? Não compartilhar isso com as outras pessoas, né? Então, a live mensal aí, né, é uma forma da gente fazer isso também. Não sei se a Paty tem mais alguma coisa aí a contribuir. Não, vamos só te pedir aqui para, como uma atividade de crescimento, a Louise Rey falava isso, né? Dentro de todo mundo que assistiu, saiu, vai assistir depois, coloca ali numa folha, né, para vocês, qual que é o pratinho ali, qual que é o olhar que você realmente tem negligenciado e que está chamando a sua atenção ali. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu não estava planejando, olhando muito para a questão da minha saúde. E eu estava com um pedido de exame, de tempos. E uma o que era para eu ter feito em julho, agosto, eu fui fazer agora. E assim, com uma tossezinha. E no final das contas, essa tossezinha é um refluxo moderado. Que poderia ter sido visto 6 meses atrás. Então, Casa de Ferreira, Espeta de Pau, tem toda uma questão emocional? Óbvio que tem. Só que isso já está no físico. Então, de repente, você está ali adiando, mulheres, uma mamografia. Eu fiz a minha 3 semanas atrás. Então, veja se tem alguma coisa que você não está priorizando, porque vai te chamar a atenção ali. E será que você não está deixando ali, nossa, como eu falei, nossa, uma tossezinha, não, uma tossezinha, não. Então, faça como uma tarefa na sua parte do corpo, né? Falando dessa parte emocional, se tem alguma coisa que está chamando a atenção, que você precisa olhar. E o que você está negligenciando? E como que você vai fazer essa parte aí? Puxa, o que eu vou pedir ajuda? O que eu vou ajustar na minha agenda para que isso encaixe? Colocar na agenda. Essa semana, eu me atropelei, porque é de segunda a sexta, médico, exame e tal. Se eu tivesse aplicado de uma forma inteligente esse planejamento, eu teria feito ele em outros momentos. Por que eu fiz tudo agora? Porque estourou tudo agora. Então, preste atenção nos pequenos sinais para eles não virarem uma bola. E isso você vai unir. Porque a energia que se demanda, mudar toda uma agenda de uma semana para uma, é completamente diferente de fazer em doses, né? Exatamente. E aí vira um hábito, né? De você fazer as coisas planejadas, a sobrecarga, né? Ela vai diminuindo, a clareza vai aumentando, né? Então, muitas vezes a gente está nessa angústia justamente por falta desse alinhamento, né? Da rotina, do emocional. Então, são os primeiros passos, né? Igual eu falei. Isso já dá um alívio na cabeça, né? Quando eu coloquei no papel e agendei, falei, não, pronto, agora eu estou me priorizando. Já passou tudo. Pessoal, fez sentido para vocês a live? Coloquem aqui pra gente. Se tiverem alguma pergunta também. Aproveita. Então, se alguém quiser, como já passou bastante tempo, depois eu vou deixar uma caixinha, que daí eu respondo algumas perguntas para vocês. Até se tu quiser comentar sobre o livro, eu acho que você falou no início da outra lá que acabou travando. Falei, né? Então, esse livro chama Cure Seu Corpo. Ele é um dicionário que ele coloca os principais problemas e ela sugere qual é a causa provável e uma afirmação como antídoto. Lembrando que esse livro a Loísa escreveu nos anos 70, 80. Tem muitos hoje diagnósticos que são novos. Mas, por exemplo, tá ligado à garganta, a gente já sabe. A tireoide, tem as coisas que são novas, que estão ligadas, mas a gente entendendo que isso é um padrão de pensamento, e que se eu mudar o meu pensamento, eu me curo, esse que é o caminho. Então, ontem eu fiz umas caixinhas, então se alguém tiver depois, manda para mim no privado, no inbox, que eu te respondo. Legal. Alguma dúvida, povo? Pessoal que tá aqui, por que valeu? Gratidão. A gente vai deixar salvo, tá bom? Depois enviem para as amigas. Aí, Paty, queria te agradecer, né? Prazer sempre conversar contigo. Essa parceria da live, amei. Também. Né? A gente planejou o roteiro e foi ainda por aquele caminho, mas acho que é realmente, né? O que as pessoas que estavam aqui ou as que vão assistir no gravado precisavam realmente ouvir, né? Gratidão, parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigada, você também necessário. Obrigada.
Beijo. Somos. Beijo, tá, pessoal? Obrigada, viu? Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai encerrando então, antes que o Instagram derrube a gente.